Bom, nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes é com o Gersinho. Gersinho que foi jogador tanto do Guarani quanto da Ponte Preta e foi o braço direito do Vadão, o senhor dos derbys, um dos maiores treinadores da história, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Ô Gersinho, primeiro eu gostaria que você falasse o que significa o Derby de Campinas para você. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Breno, a todos aí da Band. O derby é um jogo muito especial, principalmente aqui no Brasil, onde essa rivalidade é conhecida praticamente dentro do Brasil por todos os estados, principalmente no futebol, e é onde as duas equipes já são centenárias. A Ponte é uma das primeiras equipes que surgiu aí no futebol. Então, eu tive a honra de estar nesse derby do centenário, trabalhando pelo Guarani. Então, é uma coisa muito importante, não só para a gente que é do profissionalismo do futebol, como de todo brasileiro aquele que ama o futebol sabe que é uma das maiores rivalidades que tem no futebol brasileiro, é Ponte Preta e Guarani, pelo seu passado, pelo que eles já fizeram dentro dos campeonatos, dentro do futebol. Já fui considerada a capital do futebol aqui. Então, os dois times que sempre revelou grandes jogadores, e então todo mundo sabe a grandeza que é o derby campineiro. Agora, Gersinho, como jogador, pelo que eu vi nas fichas técnicas e eu tive o cuidado de entrar ficha por ficha, eu vi que você entrou em um jogo, um derby, com a camisa do Guarani, que o Guarani perdeu de 2-1, se eu não me engano, no estádio Moisés Lucarelli. Você entrou no lugar do Careca, e esse é o único derby como jogador que eu tenho você em ficha que tem atuado. Eu imagino que você possa ter ficado em derbys no banco de reservas, mas esse foi o único derby da sua carreira como jogador? E o que você pode falar de derbys que você tenha participado, isso como jogador? Então, sobre o derby, como jogador, eu participei, né, de vários derbys, né, principalmente nas categorias de base, né? Aquela época era juvenil C, B e A. Joguei muitos derbys, né? Foram tantos porque na base, eu também tive uma ascensão rápida, né? Do juvenil C já fui praticamente quase profissional. Então foi um pulo muito grande, né, naquela época. E não só eu, como outros jogadores, por causa do Careca também, o próprio Paulo Borges, né? Muitos jogadores daquela época, acho que do elenco ali, dos 24 jogadores ali, acho que tinha no elenco 24, 25. Acho que quase a metade era tudo da base do Guarani, né? Então, eu tive, assim, a participação em derby lá em São Paulo. Foi disputado lá um derby, que foi no Pacaembu, onde eu participei também. Tive um derby jogando pelo Guarani, que nós estávamos vencendo o jogo, e uma jogada forte da época, o Vanderlei volante, que eu estava jogando de meia. Ele me pegou muito forte, eu acabei saindo do jogo, quase tive uma fratura. Também participei desse, né? E pela Ponte Preta, por exemplo, jogando, eu lembro de que nós estavam, né, jogando no Majestoso. Aí teve uma expulsão, e o Zé Mário, com o Neto também teve uma confusão, aí acabei sendo expulso, eu e o Zé Mário. Também joguei pela Ponte Preta. Então, foram os derbys que a gente participou, e como jogador, e fiquei muitas às vezes no banco, entrando, né, como essa que você falou, mas tive, assim, a oportunidade de saber a força que existia naquele momento, naquela época, né, eu subi de 77 até, né, 80, 81, então foram 4, 5 anos ali sabendo, né, eu, assim, né, jogando pelo Guarani,
Era o Zenon que jogava, eu entrava às vezes no lugar, que era difícil, né? Quando eu fui para Ponte, também tive que brigar, acabou saindo de cá, ele saiu da Ponte, eu vim para substituir. Então era uma dificuldade tão forte, né? Que a gente da base tinha que suprir e fazer o que esses grandes jogadores, que na época eram os ídolos do clube, né? Os jogadores mais fortes, os meias na época. Então era muito difícil pra gente, mas graças a Deus eu consegui, tanto nos dois, poder participar, jogar e ser efetivo também. Agora, como auxiliar técnico, você tem uma história linda no derby, né? E toda vez que fala de derby, não tem como não falar de você como auxiliar técnico e do Vadão como treinador. Primeiro, eu queria que você falasse o seguinte, né? Como que se iniciou essa parceria Vadão e Gersinho? Como que vocês começaram a trabalhar juntos? Eu conheci o Vadão, a gente tinha um amigo em comum, que era o Brasil de Oliveira, repórter, escritor, é um cara fantástico. Ele fazia jogos de sentimento, jogos de beneficente, a gente acabava jogando. E aí, quando eu parei de jogar, o Wilson de Barros do Mojimirim me convidou para mim participar lá, e eu tive a felicidade de ir para lá e comecei lá como auxiliar. O Vadão era preparador físico e começou a trabalhar como treinador. A gente montou aquele time do Carrossel Caipira, com o Rivaldo, o Valber, Leto. E ali começou a nossa parceria, achando essa amizade, já jogando pelo sentimento. E depois a gente começou essa parceria lá, que graças a Deus deu certo. A gente teve bons tempos e muitas coisas boas no futebol, e principalmente os derbys, né? Que a gente conseguiu aí, tanto trabalhando pelo Guarani, trabalhando pela Ponte, a gente sempre conseguiu, a gente sempre teve a vitória ou o empate, a gente nunca teve da derrota. Então foi um momento assim que foi muito forte na nossa carreira, principalmente aqui em Campinas, pelos derbys que existia, a gente fazia essas diferenças dentro dos resultados. Então valeu muito, né, pra gente aqui em Campinas, e tanto pela Ponte, pelo Guarani, a gente sabe o valor que tem esse derby. Agora, sobre derbys, todos os derbys que vocês comandaram, tanto o Guarani quanto a Ponte, nunca teve uma derrota. Teve sempre vitória ou empate. Eu queria que você citasse alguns derbys emblemáticos. Aquele derby que a Ponte quebrou o tabu, que não vencia o Guarani há mais de 15 anos, foi no Brinco de Ouro, o Guarani vencia por 2-0 e a Ponte acabou quebrando a invencibilidade, vencendo por 4-2, e foi numa segunda-feira à noite. O que você se lembra de bastidores desse derby, Jairzinho? Bom, era fantástico, né? Esses derbys sempre existia um trabalho, porque o derby campineiro é um jogo especial. Tanto é que quando começava o campeonato, a gente fazia as palestras, mostrava para o jogador, a própria direção, mostrava que os jogos dos outros times seria normal, mas o derby era um jogo à parte. Então sempre foi feita essa diferença. A gente passava muito para o jogador a importância, né, da vitória, que ganhando um derby você joga seu espírito, sua força, seu nome, né, tudo para cima, né? E uma derrota, você vai praticamente lá embaixo e tem que dar a volta por cima. Então a importância do derby é muito grande. Então a gente passava isso para eles e fazia coisas que a gente tem que falar aqui. Se a gente fosse falar, a gente ficaria o dia inteiro. Que a gente fez, né, para aquele derby lá que você falou da Ponte, que a gente virou por 4-2 lá no Brinco. Foi uma coisa, fazia tanto tempo que a Ponte não conseguia, a gente conseguiu. Lembro também de derbys trabalhando pelo Guarani, que a gente pegou, fez os jogadores passar no meio da torcida, lá perto do tobogã e na parte de baixo. Eles entraram no meio da torcida antes do aquecimento ali, a hora que a gente chegou do ônibus. E a gente fazia esse trabalho, tanto com o presidente da Ponte, como o presidente Roberto, né? O Betozinho, que fazia muito essas coisas, né? Então, dava toda a liberdade para a gente fazer. Então, a gente tinha essa criatividade de cada derby montar uma situação diferente, e isso ajudava muito. Tanto é que a gente ficou dentro desse tempo todo aí, nunca tivemos uma derrota, né? Trabalhando pelo Guarani, pela Ponte, num derby. Agora, é claro, teve aquele derby de 2012 do Medina, que o Guarani perdia o jogo
e perdeu o principal jogador, o Fumagalli, machucado. Eu até conversei já com vários ex-jogadores, né? Vocês jamais iriam imaginar, até mesmo quem estava no Guarani, que o Guarani iria virar aquele jogo depois que o Fumagalli se machucou. Como que foi aquele derby para você, para o Vadão, de bastidores? O Medina, por exemplo, ele vinha treinando bem. O que que deu na cabeça do Vadão e na sua de colocar o Medina naquele momento que saiu o Fumagalli? Foi bom você colocar, né, esse derby no Centenário, foi um derby fantástico, né, a gente teve a oportunidade de poder montar aquele Guarani, que na época, quando a gente trouxe o Fumagalli, eu trouxe o Fumagalli, fizemos a cabeça dele para ele vir, ele, empresário dele, ele aceitou, tanto é que tinha outras coisas melhor para ele naquele momento, mas a gente conseguiu fazer a cabeça dele, trouxe ele para o Guarani, tanto ele, o Medina também era um cara desconhecido, nem consegui, ele só tinha uma passagem pelo Avaí, eu também trouxe, e trouxe o Fabinho também, que foram os três, assim, que o elenco todo era muito bom, né, mas esses três foram que vive até hoje, assim, o nome deles correndo aqui pelo estado do Brinco de Ouro, tanto é que tem história aqui dentro, eles vivem sempre aqui em Campinas, então, Magalha é americano, o Fabinho tá aqui em Hortolândia, né, e o Medina tem a escolinha dele aqui, então, eu lembro que o Medina não ia nem relacionar, mas aquele dia que eu tive umas coisas assim, conversei bastante com o Badão, achava melhor que ele, o Magalha já vinha um pouquinho com uma contusão, eu falei, vamos levar o Medina, que ele faz várias posições, tanto meia como lateral direito, então a gente conversava muito, o Vadão aceitou aquela minha opinião e colocamos ele, foi pro banco, e teve aquele momento que o Magalha sentiu, o Vadão pensou em outro nome, eu falei, Vadão, se a gente levou o Medina é porque eu acho que ele que tem que entrar, e graças a Deus a gente tinha essa parceria, essa, essa coisa boa, assim, e o Vadão falou, nossa, tá com razão, a gente vai fazer isso, e fez, Medina entrou, o Vadão passou, orientou bem ele como meio, ele foi lá, fez os 2 gols e ficou marcado no Centenário, aquela vitória nossa, e onde o Medina também foi o herói, uma pessoa fantástica, um amigo, pessoas assim que a gente tem muito no coração, né, tanto ele, o Magalho, o Fabinho, né, todos aqueles jogadores, então a gente fica muito feliz e Ô Gersinho, com relação a outros derbys, o que que você pode falar de algo de bastidor? O que que acontecia antes do derby para vocês fazerem um bom trabalho que vocês faziam, tanto você quanto o Vadão? Era na semana de preparação, tinha algum detalhe, era na concentração? O pessoal até cita, olha, o Gersinho e o Vadão, eles tentavam fazer algo diferente, fazer um bingo na concentração, mas o que que você pode contar mais de bastidor e de algum outro derby que tenha marcado você, Gersinho? então a gente se preocupava assim, tirava o time pelo menos a véspera assim do derby, a gente levava para um lugar assim, 2 dias antes do jogo, levava para outro lugar, meio afastado de Campinas, tanto Guarani quanto a Ponte, treinava, né, mostrava o forte, né, da outra equipe, que é normal isso, até hoje fazem, né. Aí a gente trocava ideia com eles, fazia palestras e ia nos quartos de cada um, aqueles que a gente sentia, né, o lado psicológico, o lado emocional, aquele que não estava bem, a gente pegava particularmente e mostrava a importância para cada um, né, que ia significar aquele momento que não estava ruim, o derby ia transformar tudo na vida dele como jogador ali, naquele momento, e usava muitas coisas assim, para também soltar o ambiente, usava muito, fazia brincadeira com eles, né, contando cada um a história da vida deles e vivíamos juntos ali fazendo brincadeiras e algumas coisas que a gente não pode falar porque é complicado, mas a gente usava assim muito mecanismo, muitas ideias pra gente um derby assim, um jogo diferenciado, como eu falei para você, a gente usava muito isso daí e graças a Deus tudo deu certo e todos os jogos que a gente disputou aconteceu. Eu não posso deixar de tocar no assunto do Vadão. Depois que vocês se separaram,
Vocês mantinham a amizade, se separaram no caso do trabalho, né, que não era mais treinador e auxiliar. Vocês mantinham a amizade, mantinham conversas. Qual foi a última vez que você conversou com o Vadão? O Vadão ficou doente, né, e depois, depois que ele morreu, claro que todo mundo lembra dele com muito carinho, e ele faz muita falta no futebol e no dia a dia, né? No dia a dia com os amigos, no dia a dia com a imprensa, no dia a dia dos clubes. Qual que foi o seu último contato com o Vadão e qual que é o tamanho das saudades que você sente do Vadão, Gercinho? O Vadão era um irmão que eu tive, né, a gente passou a se conhecer no começo, né, da carreira dele, eu também no começo da minha, como trabalhando do lado de fora do campo, né, e a gente viveu momentos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com quase 42 treinadores até hoje, né, trabalho com treinadores de todos praticamente, e com ele foi um treinador muito diferenciado, um cara muito inteligente, criou aquele no começo da carreira dele, o Carrossel Caipira, que na época era uma coisa, fantástica pelo lado da Holanda, com o Cruyff, aquele time fantástico, ele introduziu, deu certo, e aí cresceu como treinador, um cara muito inteligente, muito humilde, uma pessoa fantástica, onde passou teve momentos gloriosos, e eu também junto com ele, eu quando não estava também, ele também desenvolveu o trabalho dele. Foi muito triste, né, porque aquele momento no Guarani, eu lembro quando a gente subiu, né, fomos vice-campeão brasileiro, Vasco foi campeão, a gente subiu, e no começo do campeonato paulista eu já tive um problema de depressão, eu acabei sendo afastado e dali eu tive que ficar um bom tempo também parado, fazendo tratamento, e ele deu continuidade na carreira dele, que ele tinha que continuar, e aí passou quase 1 ano e meio, ele já estava firme, já estava até na seleção feminina, e eu acabei indo, acertando no Atlético Paranaense, e estou até hoje lá, já fazem quase 13 anos já que eu estou lá, e também, graças a Deus, encontrei uma pessoa maravilhosa lá, o Maurício Salles Petralha, que também ouviu muita gente, e a gente tem uma parceria muito grande. Ele fizemos um trabalho lá, ele praticamente, tá como presidente, um presidente sensacional, fantástico, muito inteligente, pensa na frente de muitos aí que estão, se todo mundo seguisse os exemplos dele lá, eu tenho certeza que o futebol brasileiro hoje seria muito diferente, com centro de treinamento, com campo, com estádio, com revelação, aquilo que ele dá para as pessoas, para os meninos, né, para os garotos, para os profissionais, é uma coisa fantástica. Só para o pessoal ter que ir aqui lá para ver, né, eu falando assim é meio complicado, mas conhecendo ia ver o tamanho que é, né, a gente conseguiu lá, esses 12, 13 anos que eu tô lá, a gente conseguiu uma Copa do Brasil, conseguimos 2 Sul-Americanas, uma lá nos Estados Unidos também, chegamos à final da Libertadores, ganhamos 6 campeonatos regional, então é uma coisa fantástica, e eu tô lá, tô feliz, e ao mesmo tempo uma pessoa que me ajudou muito, né, nesse momento, onde eu passei muita dificuldade, e o Vadão sempre vai estar no meu pensamento. Naquela época também teve a pandemia, a gente não podia nem participar ir no enterro dele, que a gente naquela época não podia ir outras pessoas, era só a família, então, onde eu também tenho um carinho muito grande pela esposa do Vadão, a Ana, os filhos dele, o Adriano, né, a filha dele também, a gente teve uma ligação fantástica, e torço muito para eles, né, que eles sejam muito felizes, e eu também estou aqui seguindo minha carreira, tenho que dar continuidade, e torço muito para ele. O futebol ele faz muita falta aqui pro nosso futebol, Vadão, como pessoa, como profissional e como como gente, né, então, fico muito feliz e poder ter tido a oportunidade de estar junto com ele. Um irmão, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito em todos os sentidos. Para fechar com você, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse sobre esse derby. Como que você está vendo o Guarani e a Ponte Preta, a necessidade do Guarani vencer fora de casa para subir, e a Ponte, é claro, querendo estragar a festa do Guarani
com o acesso já garantido, mas querendo também chegar à final para disputar o título da Série C, né. Como que você vê esse jogo? Você acha que tem um favorito? Bom, o derby aí vai ser um jogo muito difícil, um jogo que a Ponte não vai dar mole para o Guarani, a gente sabe disso. O Guarani também, tem tudo aí para conquistar o seu a sua volta para a Série B, como a Ponte já garantiu. Mas assim, o Guarani não pensa que a coisa vai ser difícil, vai ser complicada, vai ter que entrar com determinação, com garra, com sangue nos olhos para poder também se classificar para voltar para a Série B do Brasileiro. Então é um jogo, quem vai ver, vai ver um jogo sempre com muita luta, com muita determinação e sempre vai ganhar aquele que tiver, eh, as coisas que tem que ter no derby, né, a força, a determinação, colocar em prática aquilo que foi passado pelo treinador, ali a união do jogador naquele momento, principalmente a individualidade, né, que a gente hoje cobra muito no futebol, às vezes não tem, mas a individualidade que faz a diferença. O grande jogador é aquele que faz a diferença dentro desse momento. Eu tenho certeza que quem for no campo vai ver uma grande partida. E eu, como joguei na Ponte, joguei no Guarani, fui campeão no Guarani brasileiro na história, a Ponte, aquele momento que a gente chegou para se indicar que é o maior jogador. E assim, a história é muito forte, é muito grande no derby. E assim, como eu trabalhei nos dois, como treinador, como jogador e jogo no veterano tanto do Guarani como da Ponte, são pessoas assim que eu tenho o maior carinho em Campinas e vivo até aqui, estamos trabalhando nesse lugar, vivo em Campinas. Eu torço para que os 2 possam voltar para a Série B e todos serem felizes aqui, as coisas melhorarem e aqueles que assumirem e estiverem dentro da Ponte, né, forem presidentes, o caso do Marquinhos aí, dos presidentes que estão aí atual, ou se agora vai ter as novas eleições, aquele que entrar, que busque uma modernidade, uma renovação e que faça do Guarani, como da Ponte Preta, clubes que realmente sempre manter a tradição forte, principalmente na base, dentro das competições, sempre tinham jogadores de alto nível, a torcida sempre prestigiou, tanto você vê que no maior momento aí da Série C, os dois, torcida da Ponte do Guarani, lota os estádios e tá aí a condição dos dois voltarem, então eu torço para que os dois voltem e aquele que ganhar, realmente é aquele que se doar mais, tiver sangue nos olhos aí e representar bem a cidade de Campinas. Deus quiser, os dois possam voltar e a gente ficar todos felizes. Um abraço, fica com Deus. Agradeço às 2 equipes por ter me dado essa oportunidade, tanto de estar dentro dentro do campo, como jogador e como trabalhando também como treinador, como auxiliar e até hoje convivo, né, com todos e tenho uma experiência muito grande, um convívio de muita união, de humildade e de amor. Então, quero também agradecer a vocês aí da Band, você, meu amigo. Um abraço a todos aí, que eu tenho o maior carinho, todos que trabalham aí, vocês que representam muito o nosso futebol. Um abraço, fico com Deus. E aos torcedores, tanto da Ponte do Guarani, que eles são a essência de tudo isso, eu também desejo para que eles sejam muito felizes e voltem os dois para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço, fica com Deus todos.